família, uma das personagens mais doidinhas, né, a personagem que chamou até bastante atenção, muita gente quis saber de muitas curiosidades sobre ela, foi a Linea, mano. Essa mulher aí que simplesmente tirou o Rudolph do sério junto com a sua companheira lá. Só que, cara, o futuro dela é uma parada muito doida, né, acontece bastante coisa e ela tem que, no meio disso tudo, acabar pagando pro Rudolph por conta de tudo que ela causou pra ele. Então hoje a gente vai ver um pouquinho de curiosidades sobre a vida dela e o que vai acontecer com ela no futuro. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galerinha, hoje a gente vai encarar um pouquinho sobre a vida da Linea e também vamos dar uma olhada, óbvio, na vida da Porcena, né? Até porque não tem como, as duas ali, uma sem a outra não existe, não combina, tá ligado? No final das contas, elas até chegaram a se separar, mas depois se reuniram de novo, vocês vão entender isso aí mais pra frente. Mas vamos começar direto aqui pela Linea, vamos bater um papo sagaz aqui, um papo bacana. Cara, pra começo de conversa, a gente sabe que ela é um membro da tribo Doja, né? É o básico dos básicos. Estreou pra gente na Academia Mágica de Anohanoa, ao lado da Porcena, como aquelas maluconas que elas eram, né? Delinquentes, aterrorizando a todo momento a escola, até que chegou quem? Rudolph, botando aquele checkmate bonito. E depois da formatura, cara, acabou que a própria Linea, ela foi endividada, tá ligado? E se tornou uma escrava. Eu já vou explicar pra vocês como que isso aconteceu. Felizmente, até no final das contas, o Rudolph foi quem salvou ela, comprando ela disso tudo. Depois disso, ela acabou se tornando a empregada dele, até porque, né, para retribuir o favor mínimo que ela podia fazer. Devido ao fato de que duas gerações mais recentes da família do chefe não são brilhantes o suficiente, o avô dela basicamente tinha enviado elas para a Academia de Magia Anohanoa, junto com a Porcena, né, justamente na esperança de que elas ganhassem mais conhecimento, mais sabedoria, tivessem um lugar onde a influência deles fosse menos eficaz, né, digamos assim. No entanto, por causa da sua linhagem como realeza da raça besta, não adiantou de nada. A Linea foi tratada com muito cuidado, muito carinho, foi mimada pra caramba, né? Afinal de contas, ser uma princesa não é fácil. Vida de princesa. Mas Linea como Porcena se tornaram arrogantes, começaram a agir como delinquentes, cometendo várias ofensas, né? Tinha evasão, tinha bullying, tinha extorsão da galera. Literalmente elas viraram o lado oposto do que deveriam ser. Muitos delinquentes da raça besta, inclusive, se juntaram ao grupo delas e a gangue, que elas criaram uma gangue na parada, começou a se tornar maior. Elas viraram os maiores encrenqueiros da escola. Só que no segundo ano a gente teve que Ariel, Fitz e Luke se matriculando na Academia de Magia de Anohanoa e ganharam uma influência muito maior do que Linea e Porcena, o que levou elas a tentar vencer o sangue fresco dessa gangue aí deles para poder recuperar sua influência, só que isso falhou miseravelmente. Não adiantou de nada, porque basicamente, né, a Sylph, né, Fitz, derrotou sozinho Linea e Porcena e a sua gangue inteira. Então acabou, deu um pau neles, deu uma surra e desde então tanto a Linea quanto a Porcena e a gangue nunca mexeram mais com o Ariel, Fitz e Luke. Também vai mexer pra quê? Pra tomar outro sapecado, outra surra? Não vai. Depois de se formar então, a Linea se tornou uma vendedora ambulante. Ela vendeu várias mercadorias em Azura, na parte norte lá, indo em vários lugares diferentes, vice-versa, né? Agora basicamente a gente começa a entrar naquilo que eu falei pra vocês que ia contar o que aconteceu. Ela, apesar de ser uma vendedora, ela ganhou os seus fundos através de empréstimos que ela solicitou. Esses empréstimos, no caso, ela não tinha como pagar essas coisas. E eventualmente acabou que, quando ela deu conta de que ela não tinha dinheiro para pagar os empréstimos, ela foi levada sob custódia. Basicamente prenderam ela e transformaram ela numa escrava. Era assim que ela ia pagar tudo que ela estava devendo, né? Só que um dia ela conseguiu escapar, fugir da escravidão e tal. Foi aí que ela encontrou uma pessoa que é muito incrível. A Ares, mano. Pois é muito legal, né? Como é que as coisas funcionam em Mushoku Tensei. Apesar dela não ter nada a ver lá, acabou encontrando a Ares no meio do caminho, antes dela se encontrar com o Rudolph ainda, tá? E aí a Ares decidiu ajudar ela. Foi aí que ela foi pega pela Ares e se tornou um animal de estimação da Ares, basicamente, né? Por conta dessa ajuda toda. Até porque a Ares, pô, ela teve um relacionamento legal ali com os Doja também, a partir da própria Linea, né? Então já dá pra gente dizer, pelo fato dela ser uma besta gato, que é muito arrogante da tribo Doja, a Linea segue um traço mais comum entre os animais gatos, que geralmente tem na fantasia japonesa, que funciona como se fosse ela terminando as frases aí falando com nya ou miou, como se fosse no inglês, né? Normalmente isso acontece quando é escrito em novels, mangás. Os japoneses têm esse negócio aí específico quando traz pessoas gato, normalmente. Fora também que as orelhas de gato da Linea são uma indicação clara de que ela é da raça besta. Até porque a gente tá falando, ela é da tribo Doja, mas é da raça besta, tá? Porque os Doja também, uma grande maioria são bestas. O nome verdadeiro da Linea também, eu não sei se você sabia, mas é Liniana. Linea é só um apelido que foi dado pra ela. Tanto que o verdadeiro nome da Linea foi mencionado só na Light Novel no volume 4.
e nunca mais foi mencionado a partir disso daí. Então, só pra tu ficar ciente, né? Ela é até filha do Guy Seldoldia, mano, o irmão da Ghislaine. Pois é, cara. Ou seja, indica-se que ela seja sobrinha da Ghislaine e neta de Gustav Seldoldia. Como esse mundo é pequeno, Ghislaine até faz sentido porque a Ghislaine treinou a Aerys e agora a Aerys se encontrou com ela e ela passou a ser animal de estimação da Aerys. Provavelmente em algum momento elas citariam, né, sobre a Ghislaine. E outra coisa que se aplica a ela é que ela tem vários traços das fêmeas da tribo Doldia, como por exemplo um peito grande, né, que o Rudel se amarra, tem os cabelos grisalhos curtos, a cauda fofa dela, coisa padrão dessa tribo aí. Todos eles têm, tanto que a Ghislaine é muito parecida com ela, o irmão da Ghislaine também é, o avô, enfim, assim sucessivamente. A Aline é uma pessoa também muito espirituosa, muito alegre, que ostenta a sua autoridade sobre as pessoas abaixo dela. A gente sabe disso pelo que a gente viu no colégio, mas parece que as coisas não mudaram, tá? Ela é conhecida por ser facilmente provocada e até alguém espontâneo, o que de certa forma é bastante legal. E o fato que a gente tinha falado da Aline ser enviada para a Ranoa Magic Academy, né, por causa do avô, esperar que ela ganhasse mais conhecimento, mais sabedoria lá, isso foi justamente porque as últimas gerações da família não foram brilhantes o suficiente para ir para a academia. Na verdade, elas não foram nem boas, portanto, estavam animadas porque a Aline provavelmente poderia despontar, né, explodir aí, se tornar uma pessoa diferente. O chefe esperava que o envio dela e da Porcena para a academia aumentasse a influência da sua própria tribo também. Apesar de que lá eles achavam que não ia ter tanta essa parada de rei e tal, de princesa. Talvez não ocorresse do jeito que eles achavam. Na verdade, foi completamente diferente. Só que aí, então, por isso que deu aquela bobeirada lá, aquele negócio todo, que devido a eles serem tratados como realeza, tanto a Aline quanto a Porcena se tornaram delinquentes da Academia Mágica de Ranoa. E aí, depois que aconteceu aquela parada toda dela ser achada pela Aerys e tal, acabou que ela, né, teve que ser comprada depois, porque ela foi pega de novo e foi levada pra ser escrava. O Rudels foi que teve que comprar ela pra impedir ela de ser vendida lá pros nobres de Azura, né? Então ele pagou carão por ela, cara, não foi muito barato não. Se eu não me engano, foram mais de 300 moedas de ouro que o cara pagou. E moeda de ouro vale pra caramba nesse mundo, tá? Pra poder comprar ali, né, como escravo. Se bem que não era algo até tão caro, existiam coisas mais caras, assim como, por exemplo, o valor do álcool que o Pillman Great deu, né, foi apresentado lá de presente pra Ariel, era o dobro do preço que o Rudels pagou para comprar a linha como escrava. Então, assim, tinham muitas coisas muito mais caras, e álcool era uma delas. A Lina, então, passou a mais tarde a ajudar o Rudels, né, e se juntou à companhia, a corporação mercenária que o Rudels criou, e ela decidiu trabalhar pro Rudels lá, nessa corporação mercenária dele, para poder pagar as dívidas que tinha com ele. Afinal de contas, pô, o cara comprou ela para não deixar ela ser vendida para um outro lugar, meio que salvou a vida dela aí, né. A Lina insinuou até várias vezes que gostava muito do Rudels, e aí começou um negócio interessante, tá? Porque ela foi até assediada algumas vezes, várias, na verdade, pelo Rudels. Só que sempre que o Rudels fazia isso com ela, não é que ela não gostava não, acho que não é nem assédio, né? Porque ela gostava, até não resistia a chegar a um ponto tão longe que ela tentava fazer algumas coisas com ele às vezes e tal, só que no fim das contas acabava não rolando, né? O Rudels também tem as 3 esposas dele, então ele não precisa desse tipo de coisa. Mais tarde até a Aline também, trabalhando muito com ele, conseguiu um título de representante de diretor-chefe lá da empresa mercenária do Rudels. Olha que legal, cara, ela evoluiu bastante e aprendeu muita coisa com ele, né? Desde quando ele comprou ela, até uma criação completa e desenvolvimento de personagem dela é muito bacana. Ela desenvolveu mais as suas habilidades também, e agora, por exemplo, ela tem uma habilidade única da linha, que é a Rolling, e também tem uma agilidade sobre-humana. Na verdade, ela possui tanto força física quanto outras coisas, né? Características geralmente superiores aos específicos da sua própria raça. Mesmo as pessoas que são da raça dela são de níveis um pouco mais altos, né? Como o caso a gente vê aí, ó, a dureza do corpo da Ghislaine como guerreira, ela é uma baita de uma guerreira, tá ligado? A Lina também é intermediária de classificação em magia da água e classificação avançada em magia do fogo, tá ligado? E tem uma classificação elementar na magia da terra, vento e cura, e na desintoxicação também, algumas delas só. Já a Porcena, cara, que lógico que a gente não pode deixar de falar, depois dela se formar, ela conseguiu retornar para a aldeia dela. Voltou para lá tranquila, né? E se tornou uma baita de uma chefe guerreira. Rapidinho, ela foi ganhando força dos outros guerreiros e tal, com a magia de cura dela também foi melhorando. Só que 10 dias antes do Rudels chegar com a Linea e a besta sagrada, ela aliviou um guarda do seu dever de proteger o armazenamento de carne seca, e a sua fome tirou a melhor dela e acabou cometendo um crime, comendo toda a comida do armazenamento. Basicamente, a garotinha acabou se entregando, né, digamos assim. Ela meio que assinou a própria sentença.
Foi aí que ela foi presa, depois de comer toda a carne. Olha como é que as coisas funcionam, tá melhor do que o Brasil, né? Pelo menos melhor aqui do Rio, porque os caras são presos, realmente ela foi presa só por comer carne. E depois de ser presa, ela chegou lá até que o Rudolf chegou, conseguiu a confissão dela, foi ele que conversou com ela, foi ela que falou a verdade pra ele, e desde então ela foi designada como uma das cuidadoras da besta sagrada. Só que acabou que ela teve que se tornar a própria subordinada do Rudolf também, empregada dele, porque ele salvou ela, tirou ela de todos aqueles barrancos lá que ela tava, porque senão a garota ia ficar presa eternamente, tadinha dela. Mas em questão de habilidade, segue o mesmo padrão mais ou menos da Lina. Temos algumas coisas diferentes, né? Como assim, ela também tem agilidade e força física muito superiores às características da sua espécie, da sua raça, porque normalmente já são superiores, né? Então elas estão bem acima disso daí. E agora, em questão das magias, cara, ela tem as classificações elementares aí nas magias do fogo, da água, da terra e também na magia do vento. Agora, na magia de cura, ela já tem classificação avançada. Ela já é um pouco melhor em magia de cura do que as outras coisas. Serve como um baita suporte, tá? A magia de desintoxicação dela é até um nível aceitável, também não é um nível absurdo, mas é um nível intermediário ali, dá pra fazer alguma coisa, né? Misturado com a magia de cura, você consegue se desintoxicar a pessoa e tal. É porque não é sempre que a pessoa tá intoxicada com alguma coisa. Então, assim, também não é uma magia que você use recorrentemente. Eu vi poucas vezes, pelo menos que eu me lembre, sendo usada nessa história toda, nesse círculo de Mushoku Tensei. Bom, galera, terminamos por aqui então mais um videozinho das brabas, tá ligado? E eu gostei demais de trazer essas curiosidades aqui pra você. Tem algumas coisas que provavelmente você já sabia por conta de estar acompanhando o anime e elas terem aparecido agora, mas tem outras coisas que com certeza você não sabia, como o fato delas serem literalmente presas as duas, né? Uma por conta de comer carne, a outra por conta de dívidas. O Rudolf, como sempre, teve que voltar pra salvar essas duas aí. Até depois daquele negócio do sequestro, tu achou que ele ia odiar a garota? Ia nada, ia nada. O cara ficou tranquilão, depois elas ainda pagaram a dívida com ele, ó. Supimpa, maravilhoso. Aí é aquela reviravolta toda, imagina elas reencontrando com a Ares no futuro. Olha que doideira. O Rudolf comprou a mina e ela já tinha encontrado com a Ares, tinha se tornado bicho de estimação, encontrou com a Ares de novo agora porque era esposa do Rudolf. Cara, que legal, é bacana demais. Como tudo tá interligado no mundo de Mushoku Tensei e a gente nem sabia disso. Então se você tá curtindo, manda bala naquele like brabozão que eu sei que a gente merece. E não esquece, se inscreve no canal e ativa esse sininho também pra você não ficar de fora dos próximos vídeos. Eu vou trazer mais curiosidade aqui e eu sei que você não vai querer perder, hein, cara. Então vem com a gente. Tamo junto, beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!